Meus amados irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estarei estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus e hoje nós vamos estudar o Salmo 78, a parte 3. E hoje nós vamos ler do versículo 32 ao versículo 55. Então, se você tem a sua Bíblia, já pega aí e vamos começar a ler esse salmo e ver o que o Senhor tem para nos revelar, para nos mostrar, para nos ensinar nesse salmo de hoje. Hoje eu estou num cenário diferente, graças a Deus. Estou passando uns dias aqui na casa de umas pessoas que eu amo muito, que são muito importantes para mim. Deus às vezes dá um momento de descanso para a gente, né? Graças a Deus, para a gente se aprofundar nele, para a gente se aprofundar na palavra dele, momentos de paz aqui. Roça, entendeu? Tem várias plantas, várias flores, tem um pé de manga gigante no quintal. Então eu gosto muito de roça, me dá uma paz, me dá uma tranquilidade e parece que isso traz mais a presença de Deus para a nossa vida, o descanso, a gente meditar na natureza. Deus, ele fala comigo muitas vezes quando eu estou meditando na natureza, conversando com ele. E isso é muito bom para a nossa alma, para a nossa vida. E isso é muito bom para a gente, esse momento de descanso que a gente sempre tem que tirar, né? Hoje eu vou ler, então, sem mais delongas, na versão NVI. A versão que eu gosto é a versão da minha Bíblia, que eu carrego para todos os lugares. Eu gosto muito dessa versão, que não foge do texto e é mais fácil de ler, é mais interessante. A gente consegue entender o texto. Né, aquelas palavras coloniais que proparoxítona da parafuseta, ripimboca da parafuseta, um monte de palavras assim difíceis que você acaba se perdendo e acaba desistindo de ler a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas não conseguem ter esse gosto de ler a palavra de Deus exatamente por causa disso. Tem traduções que são muito difíceis e a gente nem dá gosto de ler porque a gente se desgasta muito para ler, a gente não entende nada, a gente tem que ficar pesquisando. É um português bem colonial, bem pesado, mas tem traduções, graças a Deus, hoje em dia acessíveis para a gente, que não fogem do texto, não fogem do sentido, do significado e dão mais clareza para a nossa mente, graças a Deus, para a nossa vida. Então, NVI, vamos começar a ler Salmo 78. Vou ler do versículo 32 ao 55 e vai estar escrito do 32 em diante. Acompanha aí comigo. É importante que você tenha a sua Bíblia para você ver que o que eu estou falando é verdade. Versículo 32 em diante. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez por vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoã, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, e os rebanhos aos raios,
quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu o caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste, matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã, mas tirou seu povo como ovelhas e o conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou as nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu as suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Só até aqui. Senhor, nesse momento eu quero lhe entregar, meu Pai, todos que estão assistindo esse vídeo, lhe entregue esse vídeo também em tuas mãos, a minha vida lhe entregue em tuas mãos. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha nos cobrir com teu sangue, tomar a frente desse vídeo, meu Pai, e venha, meu Pai amado, jogar por terra as escamas dos olhos do entendimento do nosso coração, que nós venhamos entender a tua palavra, que nós venhamos entender o teu falar, meu Pai. Joga por terra toda a força do inferno contra a nossa mente e nosso coração e nos toca com o teu poder, que venhamos entender, meu Pai, o teu falar, o teu ensinar, meu Pai, nesse vídeo. Dá-nos a tua luz, meu Pai, sabedoria, discernimento, entendimento dos altos céus na tua palavra nesse momento. Eu lhe peço, Pai, oro, já lhe agradeço com os meus irmãos em nome de Jesus. O primeiro versículo que eu queria comentar com vocês é o versículo 34. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. 35. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. A gente consegue perceber aqui nesse salmo que é um salmo descrevendo as coisas que já se passaram, as coisas antigas que aconteceram no povo de Israel e como que eles se comportavam, como foi a conduta deles no deserto, no princípio da nação de Israel, né? No princípio da sua libertação, onde eles foram libertos por Deus do Egito para a terra prometida. E é muito importante a gente observar a conduta deles, o jeito que eles agiam, o jeito que eles pensavam, o jeito que eles se relacionavam com Deus, para a gente aprender em cima disso, dentro das Santas Escrituras. Aqui o versículo 34, o versículo 35 são versículos que se seguem depois de uma narrativa de que eles continuaram pecando, não creram nos seus prodígios e Deus ele enviou a ira dele, Deus ele encerrou os dias deles com um sopro, ou seja, matou eles no deserto, encerrou a vida deles no deserto e os anos deles em repentino pavor. Versículo 32 e 33 foi o que eu li, que deu contexto a essas passagens aqui do 34 e 35 agora. No 34 a gente vai ver que vai estar escrito que Deus o castigava a eles, e quando Deus castigava eles se lembravam de Deus e eles se voltavam com fervor de novo para ele. Tem pessoas que parecem que só buscam a Deus quando a coisa aperta. Tem pessoas que, infelizmente, quando estão numa vida boa, quando estão assim na paz, na calmaria, quando estão na bonança, esquecem de Deus e começam a viver sua própria vida, do seu estilo, do seu modo, do seu jeito. E começam a se esquecer de ter um relacionamento com Deus. Mas quando Deus aperta as coisas, quando Deus aperta uma situação aqui, uma situação ali, a pessoa começa a se posicionar de forma diferente, começa a buscar a Deus com fervor, para que Deus venha a operar na situação, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha entrar com providência. Ou seja, a pessoa ela não tem muito amor, na verdade, por Deus. Ela não tem aquele primeiro amor genuíno por Deus. Mas ela busca uma bênção, ela busca ali uma resposta. E a gente tem que sempre olhar a nossa conduta para ver se a gente não está agindo dessa forma. Porque quando a gente quer mais a bênção do que o abençoador, tem alguma coisa errada. Como que a gente vai herdar o reino dos céus se a gente não ama Ele, não busca Ele por causa do relacionamento que a gente quer ter com Ele? Porque no céu a gente vai viver com Ele.
O dono do céu, ele não pode deixar a pessoa entrar se ele não conhece a pessoa. Não foi o que o Senhor Jesus disse em Mateus 7? Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais o mal, que é aquele últimozinho versículo da passagem onde Jesus está explicando sobre os falsos profetas. Então, nós temos que ter essa preocupação também, de buscar a Deus não pelo que Ele pode providenciar. As nossas orações, elas são mais direcionadas a um relacionamento genuíno, profundo com Deus, ou a uma bênção que a gente quer, uma resposta que a gente quer, uma provisão que a gente quer dessa terra. Muitas vezes nós estamos muito ligados aqui nesse plano, nessa terra. A igreja está muito ligada a bênçãos materiais que ela pode alcançar das mãos de Deus, o que ela pode tirar das mãos do Mestre, do Rei, de Deus. Mas nós não vemos muito essa preocupação quando o assunto é relacionamento, quando o assunto é profundidade, quando o assunto é o primeiro amor, quando o assunto é buscar a face de Deus pela sua presença, porque nós o amamos, porque nós queremos o poder dele, porque nós queremos a unção, a graça dele, a presença dele sobre nós. E você vai ver que falta sinceridade quando a pessoa se relaciona com Deus assim, através desse próprio salmo, vai dizer que quando a pessoa só busca Deus, quando Deus aperta situações na vida da pessoa, dificilmente é um relacionamento verdadeiro, dificilmente um relacionamento sincero, porque vai dizer aqui, no 34, que sempre que Deus o castigava com a morte, eles o buscavam, com fervor se voltavam de novo para ele. Mas no versículo 36 vai estar escrito, com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. Versículo 37, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança, porque o relacionamento deles com Deus não estava baseado na sinceridade, no amor, no quanto eles amavam a Deus, no quanto que eles queriam conhecer a Deus. O relacionamento deles estava baseado na bênção que eles podiam ter, no livramento que eles podiam ter, na provisão que eles podiam ter, na resposta que eles podiam ter, na bênção. E você vê que essas coisas não sustentam um relacionamento sincero. Essas coisas não sustentam uma aliança. E é por isso que aqui você vai ver que mesmo quando Deus apertava eles, eles buscavam com fervor, não tinha sinceridade. Porque logo depois que Deus respondia e eles conseguiam o que queriam, eles largavam de mão. 37, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Foi exatamente isso que aconteceu. O coração deles não era sincero porque eles buscavam algo dessa terra. E, consequentemente, por causa disso, eles não conseguiram ser fiéis à sua aliança. Porque você só é fiel à aliança... Tá até passando cavalo aqui agora. Você só consegue ser fiel a uma aliança quando você verdadeiramente ama a pessoa. Não porque ela fala para você fazer isso ou aquilo, mas porque você ama ela e quer agradar a ela. Por isso você obedece, por isso você honra a aliança, porque isso é uma coisa que vem direto do seu coração, de dentro do seu coração, espírito em verdade. Você não precisa forçar, porque você já ama a pessoa. E é isso que Deus quer mostrar nesse salmo. É uma das grandes lições que a gente pode tirar desse salmo. Quando nós vemos que o relacionamento de Deus com Israel é baseado nas bênçãos dele, é baseado no sofrimento de que Deus tem que apertar para eles buscarem, o relacionamento deles com Deus não é sincero, porque eles começam a procurar só a bênção, a resposta, o livramento, a provisão. Mas quando nós buscamos a Deus com sinceridade, quando nós buscamos a Deus porque o amamos, obedecemos a Ele porque o amamos, a história é diferente. Você vê que o povo enganava a Deus com a língua, o coração deles não era sincero e não foram fiéis à sua aliança. Versículo 36 e 37 vai falar sobre isso. E nós temos que sempre avaliar a nossa sinceridade com Deus e a direção que as nossas orações têm tomado. Será que mais tempo tem tomado das nossas orações as petições pela bênção ou o relacionamento sincero com o nosso Deus? Versículo 42 vai estar escrito:
Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. E está dizendo que, no versículo 41, né? Eu li o 42 agora, vou dar o contexto com o 41. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Então eles botavam Deus à prova pela falta de fé, pela incredulidade. Eles, sempre que Deus fazia algum prodígio, algum feito assim milagroso, engraçado que eles parece que se esqueciam, né? Eles começavam a colocar Deus à prova, começavam a murmurar, começavam a reclamar das suas circunstâncias, pedindo provisão a Deus de forma errada, de forma desafiadora. E isso irritava Deus, porque Deus é uma pessoa, Deus é um Deus vivo. Então, você vai ver que no versículo 42 vai estar escrito por que isso acontecia. Na primeira frase da minha Bíblia vai estar escrito: não se lembravam da sua mão poderosa. E é importante a gente parar para pensar que Israel fazia tudo isso, e é importante que a gente vigie para que nós não venhamos a cair nesse mesmo erro, porque eles não se lembravam. Versículo 42. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. Sempre que nós nos esquecemos do que Deus já fez por nós, sempre que nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, sempre que nós esquecemos dos feitos de Deus, dos prodígios de Deus, e a gente começa a olhar a circunstância que a gente está vivendo, quando a circunstância não é favorável, a gente começa a murmurar, a gente começa a direcionar o nosso coração não para um estado de gratidão, mas para um estado de murmuração, porque nós começamos a botar os nossos olhos muito nas circunstâncias que nós estamos vivendo e nos esquecemos de quem é o nosso Deus, porque nós não nos lembramos dos seus feitos, não nos lembramos de tudo que Ele já fez por nós, particularmente, de tudo que Ele já fez na cruz do Calvário por nós, a nossa maior bênção, a nossa maior providência, o nosso maior livramento, a salvação da nossa alma, da nossa vida, a cruz do Calvário e tudo que Ele fez por nós na nossa vida particular com Ele. Quando nós nos esquecemos de tudo que o Senhor já fez e não meditamos nisso, não meditamos na Sua palavra, nós começamos a colocar os nossos olhos, o nosso entendimento nas nossas circunstâncias, no nosso dia a dia, e começamos a esquecer quem é o nosso Deus. E aí que está o perigo. E é por isso que você vai ver que Deus insiste constantemente conosco na palavra, para que a gente venha sem cessar meditar na sua lei, na sua palavra de dia e de noite. Em Deuteronômio 6 vai dizer, o Senhor orientando, através de Moisés, o povo: falem dessa palavra, dessa lei, quando estiverem sentados, quando estiverem deitados, quando estiverem andando no caminho. Falem sobre ela, ensinem os seus filhos, inculquem a cabeça dos seus filhos. Fale sobre a lei, porque na lei eles viam o caráter de Deus. Na lei eles conheciam quais são os pensamentos e os sentimentos de Deus e tudo que Ele já tinha feito, os seus atos de amor, de poder, de misericórdia. Eles começavam a meditar nisso e isso trazia vida no coração deles. E não é diferente conosco, é o que Deus Ele deixou para nós, que somos a sua descendência, descendência de Abraão pela fé. Então é muito importante a gente não nos esquecermos de lembrar. Versículo 42, de novo. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. Então você vai ver que é por isso que Israel ele tinha esse coração que murmurava, que reclamava, olhava para as circunstâncias, não conseguia ter um coração grato, não tinha gratidão, não tinha louvor de Deus. Tudo que eles precisavam fazer era agradecer, louvar a Deus, mas por causa da murmuração, do coração duro deles, eles morreram no deserto. Passaram 40 anos para que se renovasse a geração e eles acabaram perecendo no deserto por causa do coração duro e murmurador deles, porque eles não se lembravam, eles se esqueciam constantemente de quem era o seu Deus e dos prodígios que Deus já tinha feito em favor deles. E essa importância, mais uma vez, eu falo sempre sobre isso nos vídeos, a importância de nós meditarmos na palavra, nessa lei, na palavra de Deus de dia e de noite, porque a nossa memória, a nossa carne, a nossa natureza caída está sempre suscetível ao esquecimento.
É por isso que o Senhor vai falar também em Levítico, eu posso deixar aqui a referência, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não deverá ser apagado. E também vai falar sobre sacrifício, vou deixar aqui também, o sacrifício de um cordeiro de manhã, o sacrifício de um cordeiro à noite, ao entardecer, né? À noite não, perdão, ao entardecer, a gente vê que Deus está falando aqui sobre constância, perseverança, a gente não deixar a nossa carne dominar, não ter descanso, para que nós não venhamos a nos esquecer, a matar o espírito e vivificar a carne. Nós temos que vivificar o nosso espírito com força, com perseverança. A própria palavra de Deus vai dizer que o reino dos céus é tomado à força, por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não está falando só sobre a salvação quando a trombeta tocar, não está falando sobre só a coroa da vida, nós nos esforçarmos nessa terra para alcançar a nossa salvação, não é isso. Está falando sobre nos esforçarmos aqui em oração, em perseverança, na palavra, no jejum, e trazer o reino dos céus, atrair, puxar pela força o reino de Deus, ou seja, a presença de Deus para essa terra, para a nossa vida. Versículo 49 tem uma curiosidade muito interessante que a gente pode ver. Vai estar escrito na minha versão: quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Você vai ver que Deus ele tem no seu arsenal, no seu exército, anjos destruidores. Uma passagem muito interessante, irmãos, que eu já li, que me encabulou muito, eu fiquei assim pensando por um tempo, é em Juízes ou Josué, eu vou deixar aqui, onde o anjo do Senhor se apresenta a Josué e ele pergunta: você é dos nossos ou você é do inimigo? Você está por nós ou está contra nós? Você é pelo nosso exército ou você é pelo exército do inimigo? Ele vai falar alguma coisa assim. Josué, versículo 5. Josué 5, versículo 13 e 14, vai estar escrito: a queda de Jericó. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Versículo 14. Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou em terra, enfim. Mas o interessante é que você vai ver que o anjo lhe deixa bem claro: eu não me envolvo com as brigas dessa terra. Eu não me envolvo com as guerras dessa terra. Ele deixou muito claro: eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Ou seja, ele não é nem pelo povo de Israel. Olha só o que ele vai falar: eu não sou nem pelo seu povo, pelo povo de Israel, e eu não sou nem pelos seus inimigos. O que Deus mandar, eu faço. É isso que ele estava falando. O que Deus me ordenar, eu vou fazer. Eu não sou nem por vocês, nem pelo exército inimigo de vocês. Eu estou muito além do que ordena essa terra. Eu estou muito além das contendas dessa terra, das guerras dessa terra. Mas eu sou um comandante do exército do Senhor. Ou seja, o que o Senhor me mandar, eu vou fazer. Não importa se é contra o seu povo, não importa se é contra o povo inimigo que vocês estão lutando. Porque vai dizer aqui nessa passagem que eu estou lendo com vocês, nesse Salmo 78, que o que atingiu Israel foram anjos destruidores da parte de Deus. Então você vai ver que os anjos, é muito poderoso isso. Se você for parar para estudar, meditar nisso, isso é muito lindo. Os anjos, eles recebem ordem do Senhor e obedecem. Eles não estão envolvidos nessa terra com contendas terrenas. Eles obedecem exatamente a ordem que eles recebem do céu. Eles estão envolvidos com o céu, não com a terra. Ou seja, aquele anjo estava falando para Josué: se for para te atacar, eu vou atacar. Se for para atacar o seu inimigo, eu vou atacar o inimigo. Eu vou agir consoante a ordem do meu Senhor. E é muito maravilhoso a gente estudar a palavra de Deus por causa disso. Anjos destruidores.
vieram da parte de Deus, aqueles que tocaram no povo de Israel no deserto, os murmuradores, infelizmente, que murmuraram, eles foram tocados pelos anjos destruidores do Senhor. Não foram demônios, foram anjos da parte do Senhor ordenados. Como o anjo da eira de Araúna, onde Davi, ele cometeu aquele erro, naquele pecado do recenseamento no povo de Israel. Ele fez a contagem fora da ordem de Deus, fora do comando de Deus, e ele pagou um preço, só que o preço caiu sobre o povo. Eles foram acometidos por uma chaga, por uma doença que matou muitos homens. E ele viu um anjo parado com a espada desembainhada na eira de Araúna, e era o anjo de Deus que estava tocando no povo de Israel. Então você vai ver que não era demônio, era um anjo de Deus. E ali, quando ele viu aquele anjo, ele falou: Senhor, o que essas ovelhas fizeram contra ti? Não sou eu que pequei contra ti? Me atinge, sei lá o que lá. Aí o Natã, o profeta, ele foi tocado por Deus e Deus deu uma ordem: vai lá, fala para Davi para sacrificar a mim na eira de Araúna, onde ele tinha visto o anjo do Senhor. E como nós podemos ver aqui no próprio Salmo 78, no versículo 51, matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor, varonil das tendas de Cã. Então você vai ver que era um anjo do Senhor. Não era um demônio, mas o anjo passou no Egito. E é muito interessante a gente estudar a palavra de Deus também nesse quesito. Mas, versículo 53, ele os guiou em segurança e não tiveram medo, os seus inimigos afundaram-se no mar. Só para a gente encerrar e a gente meditar na palavra e na fidelidade de Deus. O Senhor conduziu o povo sempre em bondade, nunca deixou faltar nada. As suas roupas, as suas sandálias nunca se desgastaram no deserto. Através desse salmo a gente pode estudar várias coisas, né? Várias questões. Então, que nós possamos guardar essas palavras no nosso coração. Que nós possamos nos aproximar de Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas sim com sinceridade de coração, para que nós venhamos alcançar a salvação. Porque a salvação só é alcançada através de um relacionamento sincero com Deus. Um relacionamento que realmente é baseado por amor. Senão, não tem jeito. É baseado na falsidade. A gente não consegue ser sincero se a gente não ama a pessoa. E é a mesma coisa com o Senhor. E mesmo se nós formos infiéis, o Senhor continua sendo fiel. Então, que você possa guardar essas palavras no seu coração, que você possa estudar melhor no seu particular com Deus esse salmo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, meus amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.